do despacho de acusação, que imputa à engenheira 12 crimes, a filha de José Eduardo dos Santos considerou tratar-se de um processo eivado de mentiras e não tem dúvidas de que está a ser perseguida. O motivo não soube ao certo dizer, mas não deixou de mandar farpas aos camaradas que na hora da aflição viraram as costas a quem lhes deu de comer. E é como assim que vamos à conversa com o jornalista José Gama. Boa tarde, José, bem-vindo ao Dias Andados. Muito boa tarde, desejar mais uma vez obrigado pela presença, para podermos analisar os temas da semana, que marcaram a semana. Então vamos a isso. Isabel dos Santos revelou essencial que antes de se tornar Presidente da República, João Lourenço foi informado sobre a quantas andava a Sonangol. Depois de assumir o cargo, João Lourenço terá virado as baterias contra a empresária, esquecendo-se de outros alegadamente implicados e até dos anteriores. Como é que se explica isso? No momento em que o presidente João Lourenço assume o poder, muitos foram ter com ele. E muitos também reclamam que o presidente depois virou-lhes as costas. Uns deram-se bem, foi o caso do ministro Archer Mangueira, quando foi dar nota daquele assunto sobre dos 5 bilhões de dólares do banco do BNA transferidos para a Inglaterra, ele deu a conhecer, mas tantos outros também que foram pedindo audiências, esclarecendo também o que é que andaram a fazer. Um deles também é o ministro da Energia e Águas, também falou com o presidente, abriu-se, falou dos seus negócios, explicou que na altura aquilo era que nem uma espécie de bar aberto, dizendo assim, entre aspas, e o presidente perdoou-lhe e reconduziu-lhe até no seu governo. Mas como é que se explica essa seletividade? Pois, por isso é que todos nós concordamos que este combate à corrupção, ou alegado combate, tem características de ser seletivo. Vejamos aqui uma coisa concreta no que concerne até a Sonangol. A Sonangol estava a ser gerida no tempo da Isabel dos Santos por um conselho de administração. Em condições normais, este conselho de administração é que deveria ser todo ele levado às barras do tribunal se as autoridades entendem que eles cometeram irregularidades. Mas aqui só levam uma pessoa, uma angolana, que é Isabel dos Santos, e alguns assessores e administradores portugueses que estavam ligados ou conotados a Isabel dos Santos. A parte angolana, a outra parte é colocada de parte. A Isabel era presidente não executiva. E havia um presidente da comissão administrativa que tinha os poderes executivos. Este não é chamado. Em condições normais, este também deveria ser chamado, que era o Paulino Jerónimo, que hoje está a liderar a agência de gás. Porque há muitas decisões que foram tomadas naquele conselho, foram tomadas em coletivo. E mais, há decisões que foram tomadas, Isabel dos Santos até também às vezes não participou. Mas, nesse caso, isso confirma uma alegada, como a própria Isabel dos Santos já referiu aqui, perseguição. Se o termo perseguição considerarem ser pesado ou muito corriqueiro, mas é seletivo. Se havia um conselho com cerca de 10 membros ou 11, selecionaram só uma para ser julgada, então estamos diante de um ato seletivo, de um julgamento ou de um processo seletivo. Aí, por mais que todos nós muitas das vezes criticamos atos da Isabel e de outros, mas nesse aspecto ela não deixa de ter razão. Não quer dizer que ela seja inocente, independentemente dos erros que ela tenha cometido enquanto gestora ou presidente da Sonangol, mas quando só levam a ela, aqui estamos diante mesmo de um ato seletivo. E vejo uma coisa aqui, há pagamentos que foram feitos durante a presidência de Isabel dos Santos que envolviam empresas dela.
necessariamente pagamentos para os negócios que têm a ver com a Galp. Quem assina, quem autoriza, é o PCE Paulino Jerónimo. Quem autoriza e concorda que os pagamentos e dívidas que a Isabel devia, a sua empresa devia a Sonangol, que eles agora pudessem ser pagos em kwanzas, era também este Jerónimo. Então, o Jerónimo é peça importante para este processo. Portanto, quando Isabel diz que o processo é seletivo, ela não está assim tão errada. Na verdade, ela diz tratar-se de uma perseguição política. Por que razão? Aliás, ela diz que o Presidente da República quer bloquear pessoas que possam apoiar outros partidos ou eventuais candidatos, mesmo dentro do MPLA, que futuramente possam vir a candidatar-se à Presidência da República. Faz algum sentido? Bom, a primeira vez que nós ouvimos esta versão pareceu-nos um pouco ridícula ou exagerada. Mas depois, houve um ano, acho que há 2 anos ou 3, o Presidente da República recebeu no Palácio Presidencial os filhos de Jonas Savimbi. E uma das mensagens que ele passa e fez crer aos seus interlocutores era que havia grupos que estavam, de facto, a apoiar a UNITA, ou queriam apoiar a UNITA. E ele estava a dar a entender que a UNITA tinha uma nova direção com Adalberto, que ele preferia de Samacuva, e passou a mensagem que grupos internos do regime estariam a apoiar a UNITA. Então, quando o presidente faz esses bloqueios a Isabel dos Santos, uma das análises também que as pessoas poderão fazer é que, se calhar, o presidente acha que Isabel dos Santos é poderosa e, com o poder que tem, pode amanhã apoiar alguém para derrubar no poder. Ou melhor, uma das coisas que o presidente fez é toda aquela ala do presidente José Eduardo dos Santos que não se revelou leal à sua pessoa, ele procurou desarmar esta ala pela via econômica. Além de potencialmente apoiar futuros candidatos ou opositores, achas que Isabel dos Santos teria alguma intenção em ela própria ser uma opositora de João Lourenço? Não, eu vejo que a Isabel tem um discurso que ela sente que o pai deixou um legado, que deveriam apoiar o legado do pai, que é de erguer uma nação, e a forma de erguer é mesmo nas saias do MPLA. Ela, logicamente, já não se revê na liderança de João Lourenço, porque não tem como. João Lourenço a combateu a família dela. João Lourenço foi um pouco, vamos dizer assim, marginalizou a imagem e o legado de José Eduardo dos Santos. Portanto, não tem como os filhos de Eduardo dos Santos se reverem em João Lourenço. Agora, uma candidatura... A própria diz que tem uma linha política diferente da de João Lourenço. Podia ser o caso de criar um outro partido ou aliar-se... Sim, mas ela pode, amanhã, pode apoiar alguém, uma candidatura dentro do MPLA, e apoiar candidatura não é só por via econômica. Vimos nas eleições de 2022, a irmã José dos Santos declarou apoio à UNITA, mas não foi um apoio que foi acompanhado por bens materiais ou por algum patrocínio financeiro. Só foi mesmo um apoio, ela emprestar a sua voz e apelar no sentido de haver uma orientação de voto para com a liderança de Adalberto da Costa Júnior. Embora que nós entendamos que aquilo era mais um apelo de voto por retaliação, um apelo por ter estado magoada, é provável que hoje ou amanhã, se tivermos novas eleições, a Tizé já não vai voltar a apoiar a UNITA, ou vai se manter neutra, ou um outro candidato que surgir no MPLA que seja do seu agrado.
Agora, no caso da Isabel, esta é que não se revela, não se consegue perceber que inclinação política tem para, ou está ligada a algum grupo interno do MPLA, porque até ela não, sempre foi empresária, sempre deixou claro isso, e não tem aquela vida política com a José dos Santos que pode ficar conotada com uma determinada ala do MPLA. A Isabel não, sempre esteve nos negócios, no partido aparecia apenas nas campanhas eleitorais, apareceu até em 2017, há imagens dela ao lado de Ana Dias Lourenço, apoiando o casal presidencial. Agora, apoiar uma candidatura dela ou apoiando alguém, é possível que no futuro surja uma liderança interna no MPLA que vá de acordo aos interesses também dela, e ela pode vir a apoiar. Como dizíamos, o apoiar não é só dar dinheiro ou financiar a campanha. Basta ela reconhecer, achar que esta pessoa tem qualidades para governar e enaltecer e fazer um discurso de apelo. Isto também é uma forma de ajuda. Isabel dos Santos negou também categoricamente que tenha entrado na Sonangol por alguma influência do seu pai, apesar de todo o mérito que se lhe possa ser dado. Dá para acreditar nisso? Bom, a decisão final das nomeações parte do titular do Poder Executivo. Os conselhos de administração das empresas públicas, como a Sonangol, a Indiama e outras, depende do chefe de Estado. Se o chefe de Estado não quisesse, também, eu penso que ele era só não assinar. Se ele assinou, é porque estava convencido que estava a facilitar a nomeação da sua filha para aquele cargo. Portanto, de uma forma ou de outra, o grau de parentesco também contribuiu, embora que Isabel vê isto de uma outra forma, né? Porque ela entende que foram os colaboradores de José Eduardo dos Santos, na pessoa de Armando Manuel e de Edeltrudes Costa, que propuseram seu nome para ali. Mas a decisão final, como dizíamos, é do presidente José Eduardo dos Santos. Até só agora, estes dias, é que ficamos a saber o envolvimento de Edeltrudes, a quem a Sonangol respondia, e do ex-ministro Armando Manuel neste dossiê. Mas agora fica uma lição que é para, no futuro, não se envolver ou não envolverem os filhos na governação ou pô-los em certos cargos estratégicos do Estado, porque no fundo, no fim... Ter-se aprendido essa lição? O governo deveria aprender isso, mas acho que não aprenderam. Vimos o presidente João Lourenço também, no seu governo, tem uma filha que mal saiu da universidade, foi para Sonangol, para um cargo de diretora nacional adjunta, depois, em menos de 2 anos, foi agora administradora da Bodiva. Não se difere muito com esta nomeação da Isabel dos Santos. Amanhã também vão dizer que foi a Vera Daves a propor ou a nomear. Se o pai não quisesse, também tinha toda a razão e competência para desencorajar esta nomeação. E estamos a ver aqui sobrinhos do presidente também a serem nomeados. Ainda há dias, a Vera Daves propôs ao ministro da Construção a nomeação de um sobrinho do presidente João Lourenço, que é o Miguel Lourenço Catraio. Portanto, e temos também aqui amigos que o presidente também não nomeia filhos diretamente ou sobrinhos, embora há estes casos aqui que nós citamos, mas tem nomeado muitos amigos, muita gente de sua confiança, embora que na qualidade de presidente da República também o que conta é a confiança política, mas tem que se ter atenção nestes dados, porque se está a combater a corrupção e está a combater falhas e evitar erros que Eduardo dos Santos cometeu, João Lourenço não pode agora também ir pela mesma linha que ele reclama ou critica
o seu antecessor, José Eduardo dos Santos. A Isabel dos Santos fala numa suposta influência dos órgãos de justiça angolanos sobre os portugueses. Há razão de ser dessa acusação? Uma influência sobre, quer dizer, uma influência portuguesa nos órgãos de justiça de Angola? Não, o contrário. Uma influência dos órgãos de justiça sobre os portugueses. Pois, porque nós vimos várias vezes o Procurador-Geral da República a viajar para Portugal para ir tratar do assunto da Isabel dos Santos. É raro na história de Angola um procurador sair do país só para ir para Portugal para tratar de um assunto ligado mesmo a Isabel dos Santos. Portanto, aqui, aquilo é o quê? Aquilo é uma forma de procurar influenciar os órgãos de justiça de Portugal. E o Procurador-Geral da República, ele responde ao Presidente da República. Portanto, ele quando sai para ir tratar de uma ação da Isabel dos Santos fora do país, ele para sair do país tem uma autorização, ele tem um chefe, alguém que lhe delega missões. Então, aquilo ali é seguramente uma missão que ele está a cumprir em nome do Presidente da República. Se formos a olhar nesta perspectiva, podemos dizer que sim, há uma influência do poder judicial angolano tentar influenciar o português. Já várias vezes enviaram cartas e até outros dados ou processos a influenciar Portugal. Também nesse aspecto, Isabel dos Santos não está errada, do nosso ponto de vista. Qual é que achas que será o desfecho desse processo? Bom, muito honestamente, num país onde a justiça é independente e se ela for isenta, esse processo da Isabel dos Santos morreria logo à partida. Aliás, logo na fase inicial, os técnicos da Procuradoria-Geral da República internamente já tinham alertado que este processo estava mal estruturado, porque não se podia condenar ou levar as barras do tribunal alguém a uma única pessoa do Conselho de Administração. Tinham que arrastar todo o Conselho de Administração. Agora, como é que se chama apenas a Isabel? Há operações que foram feitas por administradores que respondiam para certos departamentos ou pelouros. Precisava-se também desses administradores presentes como arguidos, e eles não estão. Portanto, este processo, à partida, morre. A Isabel pode chegar ali e dizer que tem as provas das atas, e que as atas provam que há decisões que não foram tomadas por ela. Ela pode dizer ali que era uma administradora, presidente, não executiva. O não executivo não tem poderes. Ela pode chegar ali e dizer que na fase inicial, quando ela começou a estar envolvida com a Sonangol, ela entra como consultora. Quando entra como consultora, a Sonangol, o Lemos, é que contrata as empresas dela que vão fazer a tal consultoria para reformar a Sonangol. Depois, há uma outra fase que ela é elevada, sai de consultora para presidente. Então, quando ela está como presidente, as suas empresas já ali estavam a servir a Sonangol. Portanto, ela em tribunal pode dizer que não foi ela que colocou as empresas dela ali, foi o Lemos. Então, neste caso, tem que chamar também o Lemos que contratou as empresas da Isabel dos Santos para prestarem a consultoria na Sonangol. Portanto, este processo está mal preparado. Eu penso que vão usá-lo apenas para distrair, desgastar a imagem de Isabel dos Santos, e basta ver também os crimes que lhe aplicam. Ela tem aí, são cerca de 11 processos 11 queixas, né, contra ela. E há ali umas que é crime fiscal, parece-me até uma coisa forçada. Também alega-se que ela desviou não. Eles dizem que lesou o Estado
cerca de 176 milhões de dólares. Mas quando nós vamos ver a tabela, há ali valores que eles dizem que é de cerca de 20 e tal milhões de dólares que ela não pagou de impostos. Só este valor, eles também incluem, eles acham que o Estado ficou lesado pela Isabel não ter pago estes valores. Ela não desviou estes 20 milhões de dólares. Eles alegam apenas que não pagou imposto e não pagando imposto lesou o Estado. Portanto, quando vamos desconstruir estes cerca de 176 milhões de dólares, vamos encontrar valores assim. Há uma parte também de valores que alegam que ela usou para pagar os salários dos trabalhadores, dos administradores da Sonangol. E ela disse aí há dias que era de 50 mil dólares por mês. Também é um dinheiro que... Não percebi? Só o salário dela. Pois, os outros também não diferenciavam muito, mas ela não usou aqueles salários para o benefício dela. Houve uma aprovação, são salários que ela usou para o Conselho da Administração. Então, todos aqueles também que beneficiaram destes salários astronómicos deveriam também ser responsabilizados. Como é que agora vai se responsabilizar a Isabel por ter pago por os salários daqueles outros gestores? Se ela aumentou os salários, alguém também aprovou. Neste caso, ou o presidente ou o ministro da Casa Civil, que ela há dias citou. Por isso dizíamos que este processo exclusivo, ligado ao Sonangol, ele tem tudo aí para morrer porque foi mal preparado. Porque procurou-se apenas se centrar na imagem da Isabel dos Santos. Deveria-se julgar todo aquele conselho de administração, porque se houve crime ali, o crime foi cometido por um grupo, e tem que ser grupo. Aliás, uma das queixas, um dos crimes que eles invocam ali é crime da associação de malfeitores. Então, uma pessoa sozinha não forma associação de malfeitores. Então, os outros malfeitores precisavam também de estar neste processo e não estão de fora. Daí, novamente, o argumento de seletividade. Para fecharmos este capítulo, Isabel dos Santos, a empresária revelou que atualmente tem até dificuldade de pagar as propinas dos filhos. Pode-se acreditar que a que já foi uma das mulheres mais ricas da África tenha agora esta dificuldade, ou pretende passar uma imagem de vítima? Bom, ela está com certas limitações. Os filhos, creio que 2 deles já estão na universidade. Não sei onde é que eles estão, em que país estão, se é no Dubai, mas provavelmente que estarão numa universidade onde se calhar devem estar a pagar 50 mil ou 100 mil dólares, qualquer valor assim, e ela provavelmente estará a ter dificuldades em usar uma das contas para fazer esse tipo de transferência. Depois paga-se a universidade, terá de pagar o internato, onde provavelmente os miúdos deverão estar, acomodação. É provável que tenha assim, alguma dificuldade em fazer o pagamento. Não quer dizer que não está a pagar. Ela diz que está a ter dificuldades. A dificuldades é de movimentar dinheiro de um sítio para outro. A mensagem, que pelo menos é isto que se ficou, se deu para perceber do pensamento que ela transmitiu. Se ela não tivesse a conseguir pagar os estudos dos miúdos, os miúdos estariam até na rua. Ela estaria aqui também, teria revelado naquele dia que não estão a estudar porque não conseguiu pagar os estudos. Não, está a ter dificuldades de pagar, fazer, se calhar, operações para fazer cobertura dos gastos académicos dos miúdos. E ela parece que tem ali, sob sua dependência, 3 ou 4 crianças, já adolescentes. É provável, se nós entendermos bem, é provável que
que esteja a passar com alguma dificuldades em fazer algumas operações, porque tem as contas bloqueadas em quase todo o mundo, em Portugal, as de Angola, é provável que esteja a acontecer isso.